Bom dia, meus amados. Mais um sábado deste ano de 2023. Hoje, dia 28 de janeiro, e vamos trazendo mais um texto, mais um áudio, para que vocês possam entender algumas coisas, porque estamos realmente num tempo de compreensão, alargar de consciência, e é importante compreender as coisas para que as coisas fiquem realmente facilitadas. Ninguém faz um trabalho pela primeira vez com facilidade. É preciso a prática. Um novo emprego, uma nova atividade dentro de casa, uma nova receita, uma nova mobília que chegou há pouco. Tudo a primeira vez é um pouco mais difícil. Até pegar o jeito, como se diz, né? E a transição planetária nunca aconteceu aqui neste planeta. É agora que vai acontecer pela primeira vez. E segundo o que nós temos de informações, cada planeta, cada estrela, cada galáxia, enfim, qualquer coisa que exista no universo infinito, quando faz uma transição, ela é única porque tem as características locais. A Terra, por exemplo, tem uma característica, tem uma frequência, uma vibração diferente de qualquer outro planeta, qualquer outra estrela da Via Láctea. E são centenas de bilhões de esferas siderais, né, entre estrelas, planetas, luas. A Terra é apenas uma. E é diferente. A humanidade que está aqui nesse planeta Terra são almas que vieram experienciar esta escola, que é diferente de todas as outras também. A transição planetária já é uma coisa incrível. Mas ainda tem um temperinho, tem uma cereja do bolo, que é um tempo de ascensão das almas também. Porque a Terra podia fazer a sua transição e as almas não ascensionaram. Não teria problema nenhum. A Terra é um planeta, as almas são almas que estão aqui em aprendizado. Podiam simplesmente ir para um outro mundo se aqui não tivesse mais a frequência delas. Como vai acontecer com uma boa parte da humanidade, né? A gente falou aqui tantas vezes, a Terra muda a frequência e as almas que não acompanham aquela frequência não tem mais como se acomodar por aqui. Não há possibilidade. Eu sempre costumo fazer comparações para que você possa entender melhor as coisas. Então, vamos supor que você tem na tua casa um aparelho de Wi-Fi e você configurou a senha do teu celular, do teu computador. Basta ligar, está entrando o sinal de Wi-Fi, está funcionando. Mas vamos supor que aquele aparelho de Wi-Fi, que seria o planeta Terra, muda a senha, muda a frequência, porque sinal é frequência, Wi-Fi é frequência. Sinal de rádio, televisão, telefonia, tudo é frequência. Mudou a senha, o teu aparelho vai identificar que tem algo ali, que tem um aparelho, mas não consegue acessar. É assim que vai acontecer com as almas que não fizerem o ajuste de sua frequência com a nova frequência da Terra. Isso é uma coisa automática, não precisa nem pensar duas vezes para entender. A Terra vai mudar de frequência, vai mudar de dimensão. A dimensão não é um lugar, é uma frequência.
Na verdade, existem frequências diversas dentro do mesmo espaço. Então, aqui onde está a Terra, tem muita coisa que nós não vemos, não sentimos, não percebemos. Porque nós temos um corpo humano, que é matéria, temos uma consciência, que é imaterial, que é a nossa alma, que andam juntas, porque uma depende da outra, né? O corpo, a alma precisa do corpo, e o corpo sem a alma seria uma coisa inerte, né? Sem vida também. Mas existem mais coisas, né? Existe aqui, por exemplo, entre nós, almas sem corpo. As que estão desencarnadas, e onde é que elas estão? Estão aqui junto. As colônias espirituais, as faixas umbralinas da Terra, são faixas dimensionais. Não é espaço. São frequências. Não existe um lugar específico. Até pode ter um lugar que a gente poderia ver se a gente estivesse naquela frequência. As almas, quando desencarnam, elas se veem em um lugar. Mas é um lugar que os nossos olhos não veem, não percebem. As colônias espirituais são muitas. E onde é que elas estão? Estão aqui. Estão aqui, na crosta da Terra. Talvez, vamos dizer que fossem como nuvens, alguns quilômetros, não importa. O que são alguns quilômetros? Não são nada, né? Mas é aqui nessa faixa. Quando nós começarmos a entender isso, fica mais fácil compreender a vida, porque nós nos situamos em alguma referência para que possamos ter a noção das coisas. As dimensões, elas são como... Vamos supor que a Terra fosse um aparelho de rádio. Todo mundo conhece um radinho, né? Hoje tem talvez alguém que já não usa mais. Mas um rádio, ele é um aparelho eletrônico que ele, quando liga na corrente elétrica ou na pilha, ele funciona e ele é composto de faixas de ondas. Geralmente onda curta, onda média, onda modulada, né? FM. Que a gente chama de frequência, né? Aí depois, dentro de cada onda, de cada frequência, tem a estação. A estação de cada rádio. Se você quer lá ouvir uma determinada emissora de rádio, você já sabe a frequência dela, você vai direto nela. Mas se você estava sintonizado numa outra, até chegar lá, você vai mudar o botãozinho para cá e para lá, para a direita e para a esquerda, e vai ouvir outras rádios, separar um pouquinho, ou então vai ver um chiado, barulho, né? Ruído. E quando você sintoniza bem certinho naquela frequência, fica um som nítido. Você sintonizou. Então a Terra seria um aparelho de rádio, com tantas dimensões. Mas se você está aqui encarnado, você já está diretamente ligado a uma dimensão, que seria a terceira. Quando você desencarna e vai para o plano astral da Terra sem o corpo, automaticamente a tua consciência vai para a quarta. E você não vê a quarta dimensão, porque você tem os olhos físicos ainda. Quando você não tiver os olhos físicos, você vai se ver fora desse corpo. E você vai ver que você tem outro corpo. O corpo etérico, que é o corpo da alma, da quarta dimensão. Agora nós vamos atingir faixas de quinta dimensão. A nossa frequência de consciência já atinge faixas de quarta. O que é faixas de quarta? Não precisa sair do corpo. Pode até sair, se quiser fazer uma viagem astral, quando dorme à noite, né?
Mas pode sair conscientemente, porque a nossa consciência agora está sofrendo uma alteração, que a gente chama de um upgrade, um alargamento. Quando eu faço uma expansão de consciência, eu atinjo dimensões acima da terceira. Por isso que tem pessoas que fazem uma meditação, fazem algum outro ritual qualquer que faz uma expansão de consciência, uma alteração de consciência, porque tem diferença entre expansão e alteração. Tá? Alteração, até um meio copo de cachaça faz alterar a consciência, né? A consciência se altera, ela não se expande, ela vibra em outras frequências, por isso que o bêbado fala coisas que quando está som nunca fala, né? Porque ele atinge frequências diferentes, só que depois volta ao normal. Então a alteração, ela altera e volta. A expansão expande, é uma conquista, um território conquistado, nunca mais volta. Ela fica dentro daquela faixa. Quanto mais expande, mais se alarga e fica alargada. É bem interessante entender isso também. Então as mudanças que hoje nós estamos vendo na Terra, aqui se fala tanto, se vocês olharem os textos ali, deve ter 1000 textos aí mais ou menos que falam da alma, da transição da Terra, da ascensão dessa alma, da espiritualidade, das coisas que acontecem, porque são informações que vão chegando. E a nossa consciência vai se alargando e fica pronta para receber as informações. Aí, por que tem gente que não entende? Por que tem gente que não quer saber desse assunto? Por que tem gente que acha que tudo isso é uma bobagem? Porque a consciência dele não está no ponto de absorver isso. Isso é tão claro e tão visível que basta conversar com as pessoas. Você vê aonde a consciência dele está, se ela está mais adiantada que a tua, mais atrasada que a tua. E cada um vai entender de acordo com essa consciência. Significa o quê? Cada consciência está numa faixa frequencial, como uma parede de rádio. Se nós colocarmos 10 aparelhos de rádios e mudar os botãozinhos aleatoriamente, nós vamos escutar 10 emissoras de rádio ao mesmo tempo, porque cada um está sintonizado numa determinada frequência, numa determinada estação. E estão todos aqui, um do ladinho do outro. As mudanças que estão acontecendo aqui na Terra, que tanto se fala e muita gente diz que não acontece nada. Bom, como já foi dito, na terceira dimensão não há verdade absoluta. Há sempre partes da verdade. Cada um vai ter a sua parte de acordo com a sua consciência. A minha verdade não pode ser igual à de todos os demais. Porque nós estamos cada um numa frequência. Se eu estou escutando lá a rádio A, o outro está escutando a rádio B, obviamente não estamos escutando a mesma coisa. São programações diferentes. As mudanças estão ocorrendo sim. Tudo que está sendo dito que é o que realmente é, obviamente tem as más informações, as mentiras, os interesses e tudo. Por isso é bom filtrar. Sentir. Porque o sentir é o termômetro que mede a temperatura das dimensões, né? Vamos dizer assim para comparar. O sentir é o sentir. Não engana ninguém. As palavras enganam, mas o sentir não. O olhar também engana, porque tu olha e vê aquilo que a tua consciência consegue ver naquela dimensão que está. Então, se eu estou vendo uma mudança em certo sentido e o outro não está vendo, os dois estão certos. Aquele que está vendo a mudança está certo porque está vendo a mudança. Aquele que diz que não está acontecendo nada também está certo porque para ele não está acontecendo nada. E daí as pessoas discutem por quê.
Por que tanta discussão? Porque a discussão é um instrumento criado para aquele que quer dominar o mundo, a humanidade. Enquanto as pessoas discutem, elas não pensam. E é bem tranquilo assim dominar as pessoas pelo medo, pela raiva, pela discussão, pelo debate, pela guerra, por tudo aquilo que mantém as pessoas amarradas. Se você quer expandir a consciência, não entre em discussão, entre em meditação. Se você quer expandir a consciência, não vá lá no estádio de futebol assistir um jogo, não vai ficar assistindo televisão 24 horas por dia, não vai lá no bar tomar cerveja o dia todo, não vai ficar ouvindo som alto na rua, em qualquer outro lugar. Se você quer entrar em expansão de consciência, entre para dentro de você. Pelo menos de vez em quando. Tudo que você externaliza é aquilo que você já é. Agora, quando você interioriza, é aquilo que você ainda não é. É preciso criar. E para criar, só tem uma forma, é você recolher e expandir. Aí você cria. Porque tudo que existe por ali é criação tua. E é verdade. Tudo que existe, que você conhece, é criação tua. Ah, mas foi Deus que fez? Foi um cientista que fez? Foi não sei o que? Sim. Eles materializaram. Agora, você vê por quê? Porque você está naquela frequência. Se você não tivesse naquela frequência, mesmo aquilo que Deus fez, você não vai ver. Mesmo que um cientista fez, você não vai ver, porque se você não está na frequência daquilo, você não vai sintonizar. Não vai ver, não vai entender. Então, tudo que eu vejo hoje, fui eu que co-criei através do meu entendimento. Por que as pessoas olham para outra pessoa e um acha aquela pessoa bonita e outro acha feia? É interessante. É a mesma pessoa. No mesmo instante, está vestida com a mesma roupa, está com o mesmo penteado, está com o mesmo sapato, está com o mesmo adorno, seja lá um anel, uma correntinha, sei lá, uma tatuagem. A pessoa é a mesma. E vai ter uma discussão, porque um achou bonito e outro achou feio. Um achou alto demais, outro achou baixo demais. Outro achou que está acima do peso, que está abaixo do peso. Outro achou porque a tatuagem fica feia, outro achou que a tatuagem enfeitou. E as discussões continuam. Por quê? Porque cada um está numa frequência. Observar também é uma frequência. Entender é uma frequência. É preciso, agora, neste momento atual da humanidade, do planeta, que estamos dentro desses dois grandes eventos, que é a transição planetária e a ascensão das almas, precisamos começar a ter mais compreensão das coisas, porque se eu começo a discutir o meu ponto de vista e não aceito o ponto de vista dos outros, eu vou ficar preso na minha frequência. E se ela não está certa? Se ela não está elevada para atingir a nova Terra, onde é que eu vou? Vou para uma frequência. Um planeta com a frequência que eu estou agora. Na frequência, não no progresso. Bem entendido isso. Por isso que as pessoas dizem, o espírito nunca evolui. Não. O espírito é a consciência. Ela não vai evoluir, ela já está ali. Ela vai para um mundo menos evoluído tecnicamente, cientificamente, de qualquer jeito. Vai pegar um mundo primitivo para levar lá. Inclusive, eu já falei aqui tantas vezes, levar o progresso lá. Através da tua consciência um pouco mais expandida daquela gente. Vamos dizer assim. Não sei se é gente, se é outro tipo de forma. Aquelas almas que habitam aquele mundo primitivo ainda não têm
a desenvoltura dessa que vai deixar a Terra. Então, quem vai ser exilado da Terra vai levar, sim, conhecimento para aqueles mundos inferiores. Por isso, vai encontrar um mundo inferior. Mas a consciência vai permanecer onde ela está, só que com o véu do esquecimento, mas vai estar daquele formato. Então, é outra discussão. Dentro dos próprios espíritas, né? Porque não evolui, porque não evolui, isso é outra bobagem. Na verdade, quem está discutindo não entende nada. Quem entende não discute, porque entende que o outro não sabe. Simples. Por que eu vou discutir? Já pensou a professora discutir com aquele aluninho de primeiro ano? Porque ele não está sabendo da matéria? Ela não está lá para discutir, ela está lá para orientar, para ensinar. Se o aluno quer aprender, aprende. Se não quiser, problema dele também. Mas ela está lá fazendo a obrigação dela. Está lá fazendo a sua função, que é ensinar. As mudanças que estão acontecendo na Terra estão acontecendo nas dimensões condizentes. Só vai perceber uma mudança quem está naquela frequência daquela mudança. Este é o segredo. Eu vejo a mudança naquilo que eu vibro. Naquilo que eu não vibro, eu nem sei que existe. Obviamente não vou ver. Nós estamos na transição planetária. A gente fala da terceira para a quinta. Obviamente que tem a quarta ali entre elas, que sempre existiu, e ela vai deixar de existir, porque você vai para a quinta, a quarta e a terceira ficam para trás, não se fala mais. Depois já se falou que a quinta dimensão, a nova Terra de quinta dimensão, ela vai ter 5 faixas dimensionais. Quinta, sexta, sétima, oitava e nona, porque as almas estão em aprendizado num mundo de regeneração. Continuam o aprendizado, o alargamento da sua consciência, e obviamente se ficasse presa à quinta, teria pouco espaço. Então ela vai ter essa faixa alargada de 5 dimensões, onde as consciências vão poder navegar. Quando a consciência se esforça a um determinado ponto, ela atinge uma faixa dimensional acima. Ela não precisa ficar sempre lá, ela pode ir lá, pode voltar, mas uma vez que ela chegou até a sexta, ela já atingiu a sexta. Ela vai começar a entender coisas de frequência de sexta dimensão. E depois ela pode atingir faixas de sétima, depois de oitava, depois de nona. Quando ela atingiu a nona, ela pode estar lá atingindo uma faixa de nona, depois ela volta para a oitava, para a sétima, para a sexta, fica no sobe e desce. O dia que a alma permanecer 100% do tempo na nona, ela precisa de um espaço maior para se expandir. Então vai poder atingir, sim, outro tempo, 10ª dimensão. E assim por diante. Por que as pessoas hoje que estão na 3ª dimensão não vão ascensionar todas para a 5ª? Porque elas não conseguem permanecer praticamente quase nada na 5ª. É preciso ter um tempo mínimo de permanência na 5ª para já pagar o degrau. Pular o muro, como se diz, né? Se você tem um muro na frente, se você não dá o pulo do tamanho do muro, você não pula do outro lado. Você vai dar de cara no muro e vai cair de volta. Mas cada dimensão, tipo a 5ª dimensão, a 5ª dimensão não é uma faixa só, é uma faixa larga, sim, grande. Mas tem milhares de risquinhos, como se fossem prateleiras. Aí tem a 5ª dimensão A, é a primeira faixa. 5 dimensão B, é a segunda faixa. 5 dimensão C, a terceira faixa. Assim por diante. É como um umbral. A 4ª dimensão, que é o umbral da Terra, cada alma ia para uma faixa dimensional dentro da 4ª dimensão, de acordo com o seu estado de frequência dessa alma. Tinha colônias espirituais boas, colônias espirituais ruins. Tem um umbral também classificado, alto, médio e baixo, mas dentro do baixo, do médio e do alto tinham dezenas, centenas de faixas. Aonde estão as colônias espirituais?
Não é tudo na mesma faixa? Por que o suicida ia para uma colônia chamada Lar Servos de Maria? Por que o André Luiz, que tem os livros, que só basta ler, porque o problema hoje é que a maioria não lê mesmo, né? Os livros do André Luiz, ele fala da colônia onde ele foi, o nosso lar. Mas quantas colônias estão no mesmo lugar, em dimensões diferentes, em frequências diferentes? Porque o que é dimensional não ocupa o mesmo espaço. Não é como, por exemplo, dois pratos que se coloca numa mesa, um do lado do outro. Para ocupar o mesmo espaço, nem que coloque um em cima do outro. Pode ocupar um espaço da mesa, mas eles estão ocupando uma faixa de cima para baixo, vertical, um em cima do outro. Não fica um dentro do outro. Isso porque é matéria e a gente enxerga a matéria, mas o que não é matéria, o que é imaterial é a mesma coisa. Para ocupar o mesmo espaço, tem que ser frequências diferentes. Se você tirar conseguir fazer uma holografia de um prato, aí você consegue colocar a holografia exatamente encaixado no outro, porque ele não é matéria. Então ele vai encaixar um prato de matéria e um prato holográfico. Então você consegue juntar os dois no mesmo espaço, no mesmo formato. Aí não tem problema. Por quê? Porque são coisas diferentes. São frequências diferentes. Um é matéria e outro é holográfico. Holografia não tem... Matéria não tem jeito de ocupar, né? Então são as coisas. Nós precisamos começar a entender que as dimensões não são lugares. Dimensão é frequência. Você quer ir para a nova Terra? Lute para atingir a frequência da nova Terra. Ninguém vai fazer isso por você. Não vai vir um Salvador, não vai vir um extraterrestre, não vai ter uma pessoa, uma autoridade, um governante que vai te levar. Isso não existe. O que está fora de você não é você. E quem vai fazer a transição é você. Quem vai fazer a ascensão da tua alma é você, a tua alma. Não é a alma do outro. Eu não vou poder levar ninguém nas costas. Eu não posso salvar ninguém. O que eu posso é orientar se alguém me pede. Mas se alguém precisa e não me pede, eu devo respeitar a sua experiência. Aquela alma está passando por uma experiência que ela ainda não tem. E ela precisa aprender, porque faz parte do processo evolutivo. Porque é meu familiar, porque é meu filho, porque é meu pai, meu Deus do céu, e depois se eu vou para uma dimensão, ele vai para outra. Isso é apego. Apego e falta de confiança. Porque você tem hoje um pai, uma mãe, tem filhos, se é que tem, que nem todos têm, obviamente. Mas quando você tiver a consciência mais expandida e você vai lembrar das vidas passadas, você vai ver que você teve centenas de pais, centenas de mães, centenas de maridos, centenas de esposas, milhares de filhos. E às vezes aquela pessoa que hoje você está amaldiçoando era um filho teu, uma vida passada, e daí? Como é que você amaldiçoa ele hoje? E como é que você está tão medrosa ou medroso porque vai ter que ir para uma dimensão e o teu filho de hoje não vai estar lá, ou vocês vão se separar? Qual é a diferença? A diferença é apenas a consciência, o lembrar, não lembrar, o apego, o desapego. Você já desapegou daqueles filhos das vidas passadas, mas não desapegou desse da agora. Obviamente que você não tem que abandonar ninguém. Não vamos aqui dizer que
Porque desapego não é abandono. Desapego é não estar amarrado. Como se um dependesse do outro e um sem o outro, tudo acaba. Desapego é liberdade. Liberdade para que todos possam seguir os seus passos que precisam ser feitos, as suas experiências que precisam ser feitas, o seu aprendizado que ainda falta. Respeito, amor incondicional, compaixão. Os 3 pilares necessários para a ascensão. Eu sei que tem gente que já colocou ali, mas alguns, e de fato, pode colocar, outros tantos, ajuda muito. Quanto mais pilar, mais forte, mais se sustenta a obra, né? Aí já tem gente que colocou perdão, gratidão, sim, são pilares importantes também. Eu coloquei 3 para simplificar, né? Porque com 3 bem bom já uma mesa de 3 pernas fica em pé, mas com 2 não. Então, pelo menos 3, né? Mas se tiver 5 também, ou 6, fica melhor ainda. Até para sentar em cima e deitar em cima que a mesa não cai. Nós vamos então entender, de uma vez por todas, que dimensão são frequências e que as mudanças que estão acontecendo hoje na Terra são reais. Tudo que está sendo dito é real. Está acontecendo a transição, a ascensão, o exílio das almas, tudo isso, mas cada um enxerga de acordo com a sua frequência. Porque a mudança, elas ocorrem em todas as dimensões e você só vê aquilo que você consegue vibrar. Obviamente, aquele que diz que não está acontecendo nenhuma mudança, realmente para ele não vai acontecer, ou pelo menos certeza que não está acontecendo. Porque ele não está na frequência da mudança. Ele está na frequência do velho sistema. Ele está preso lá. Como é que ele vai mudar? A Terra vai fazer a transição, a humanidade vai fazer a ascensão, e ele vai ficar naquela dimensão. Não tem frequência. Se você configurou o teu celular no Wi-Fi e aquele Wi-Fi muda, se você não mudou, você está na frequência velha, o Wi-Fi deixou de existir. Porque ele não funciona mais, foi desativado. Então quem ficar na frequência da velha Terra, a Terra vai subir de frequência, está na frequência da velha Terra, vai ser desativado aquele sinal, aquela frequência, e ele vai ter que ir embora, porque aqui não tem mais lugar para ele. Está morto, né? Está perdido. Não estou falando aqui que vai morrer. Estou falando aqui que ele vai embora. Agora, obviamente que o corpo não vai junto para outro planeta. Mas a troca dos espíritos da Terra já faz tempinho que começou. E para finalizar o tema de hoje, eu só queria colocar uma observação, porque no último texto da quarta-feira, que dizia os virtuosos têm a proteção dos anjos, eu falei que durante o sono a nossa alma vai passear. Sempre foi assim. Vai se encontrar com seus afins. Aí as pessoas começaram a comentar muito que, eu não sei se entenderam que é o sonho que leva as pessoas. Não, o sonho é uma vaga lembrança toda distorcida de algo que realmente aquela alma durante o sono viveu, mas ela não lembra, porque não pode lembrar. Nós estamos ainda no véu do esquecimento. Então, algumas vagas lembranças, um pequeno indício. Há indícios, mas o sonho é para quem sonhou. Aí as pessoas me pedem, o que o sonho quer dizer? Eu não interpreto o sonho, eu já disse isso. Acho que teve mais de 100 perguntas lá que me pediram opinião sobre sonho. Algumas eu respondi porque não era sobre interpretação, é sobre o que realmente pode ter acontecido. Mas eu não interpreto sonhos porque até hoje eu não consegui interpretações de ninguém e não acredito que alguém consiga interpretar.
Eu li todos os livros de sonhos, pelo menos o que eu conheço. Comprei os livros há mais de 10 anos atrás, li, porque eu achava que a gente podia ajudar as pessoas a interpretar sonhos. E eu descobri que não dá para interpretar sonho. O sonho é uma metáfora. E, portanto, se o sonho é uma metáfora, quem sonhou interpreta melhor do que qualquer outro profissional. Nós podemos, sim, ser intuídos na hora de dar uma resposta. Se vem a intuição, não sou eu que estou interpretando o sonho. É algo que está me dizendo para passar para aquela pessoa como qualquer outra informação. E às vezes e geralmente quando vem essa intuição, é uma informação que vem, que é correta. Mas tem muita coisa que a gente não sabe. Como é que a gente vai responder? Então, algumas respostas a gente dá, outras a gente não dá. Quando não tem resposta, as pessoas podem ter certeza que eu leio todos os comentários. Todos. Eu só respondo quando tem que responder. Porque eu não tenho tempo de falar lá, eu não posso responder por isso. Não, eu não tenho nem tempo para dar uma resposta que não serve, que não vai servir para nada. Então, simplesmente eu não respondo porque não tem resposta. Assim economiza tempo. Então, aquelas pessoas que fizeram os comentários de sonhos, aquelas que receberam alguma resposta, receberam. As que não receberam, não se preocupem, porque não tinha o que dizer. Mas eu pediria que, quando um texto fala algo que as pessoas relacionam com sonhos que tiveram, pelo menos por enquanto, eu gostaria que não pedissem nada sobre sonhos, porque realmente não vejo como interpretar o sonho dos outros. Nem os meus, às vezes eu não sei o que quer dizer, eu fico na dúvida. Então, como eu sempre digo, o sonho é uma metáfora. Ele pode ter muitas interpretações, assim como as dimensões. São estados de consciência alterados. E alterado justamente porque tem uma razão para ser alterado, para não compreender exatamente o que quer dizer aquilo. Mas nós estamos treinando, sim, e os sonhos são treinamentos para nós trazer as verdades mais adiante. Tá bom? Então, agora eu vos deixo com o meu abraço de luz para cada um de vocês. Namastê.